Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com a promotora de justiça, Gilca da Mata, Defesa do Meio Ambiente. Bem-vinda, Gilca. É um prazer. Obrigado pela tua presença. E, enfim, a gente quer entender um pouco como é o teu trabalho, quais seriam os teus conceitos fundamentais que movem teu pensamento no teu trabalho e tal. Já começo até perguntando, saber da tua formação, certamente você fez Direito, mas você contar que fez Letras também, né? A minha primeira formação foi em Letras, né, e depois Direito aqui na UFRN. E aqui na UFRN também eu fiz uma gestão ambiental como especialização e terminei, tem pouco tempo, o mestrado em estudos urbanos, que é dentro do Departamento de Políticas Públicas. Sim, espaços urbanos. E esse trabalho, que é a tua dissertação de mestrado, foi o que você publicou há pouco tempo, né? Isso, é um trabalho que foi justamente fruto do mestrado, foi um trabalho que fala sobre praias urbanas sustentáveis, né? Um trabalho que buscou avaliar problemas, né, tão significativos que vivenciam as nossas praias urbanas, né, que competem sempre com a questão da urbanização e com a dinâmica exagerada, né, do ambiente marinho, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte a gente enfrenta, por exemplo, um problema seríssimo que é a erosão costeira, né? Então a gente está perdendo espaço do continente, né, em razão ao mar. E a gente faz toda uma avaliação, né, nessa obra para essa reflexão, o porquê que chegamos a esse ponto, né? E o exemplo que a gente estuda no livro é a praia de Ponta Negra, que vivencia há muito tempo, né, principalmente assim, nos últimos 15 anos, um período de intensa erosão. Perdeu muito as suas peculiaridades, assim, as suas características, né? A praia tinha barraquinhas, né, na areia. Quem vivenciou, quem conheceu Natal antes de 2000, pegou essa era das barracas e no livro faz todo o histórico, né, que não temos mais nem areia para colocar as barracas. Naquela época o mar vivenciava um processo geológico diferenciado, que era o contrário, né? Naquela época o mar tinha dado muito espaço para a areia e agora ele está tomando o seu terreno Isso eu de achei volta. muito estranho, né? Porque realmente eu conheci Ponta Negra, por exemplo, né? Quando havia as barracas e havia muita areia na praia, né? E hoje é o contrário, né? O mar está avançando. Isso. Os estudos indicam esse vai e vem marítimo, assim, ao longo de um tempo. Como é que é isso? Na verdade, o ambiente marinho é o mais dinâmico do planeta, né? Não existe um ambiente que se mexe tanto, que tem tanto uma dinâmica. E existem processos naturais, né? Até a questão climática também influencia, mas existem processos que são impulsionados por ações que o homem faz, o processo de urbanização, muitas vezes, né? E algumas questões que a gente percebe que são muito parecidas, assim, ao longo de todo o litoral, principalmente brasileiro, é o copiar e colar. Você copiou uma urbanização que deu certo no Sudeste, aí aplica a mesma coisa aqui, por exemplo, no Nordeste. Então, você constrói um calçadão, né, uma pista, sem você avaliar, muitas vezes, a questão ambiental propriamente dita, a dinâmica marinha, como que se comporta esse mar, como ele tem se comportado nos últimos 10 anos. Os estudos, né, da dinâmica costeira são muito preteridos. Então, o que acontece? Nós temos aí uma série de perdas, né, perdas de identidade, perdas patrimoniais, porque muitas obras e obras estão sendo refeitas, né, o tal do enrocamento, as calçadões, né, isso ao longo do Nordeste é bem forte, bem presente, se perde muito dinheiro, o dinheiro vai por água abaixo, literalmente, porque realmente se faz copiando projetos urbanísticos de outras áreas e colocando aqui sem estudar, na verdade, o ambiente, o comportamento específico de cada área. No caso do calçadão de Ponta Negra, que talvez tenha sido a penúltima reforma, né? Porque a última foi para tentar salvar isso. Isso. Isso já é uma cópia de alguma cidade também nordestina, de uma praia urbana? Olha, a cidade
do Rio de Janeiro, né, Copacabana, ela foi muito copiada, inclusive assim, de projetos de desenvolvimento do Nordeste, Prodetur e tudo, se fez muito assim, projetos no sentido de copiar aquele projeto que deu certo. A própria praia de Copacabana, na verdade, existe um engordamento ali, né, que foi realizado na década de 70 e que foi copiado muitas vezes em outros estados, em outras cidades, sem esse projeto de engordamento. Então, a maré está realmente atingindo o calçamento. Em relação a esse último projeto, nós, inclusive, assim, não só no livro como estudo do mestrado propriamente dito, mas investigação mesmo do próprio Ministério Público, nas suas investigações das causas dos problemas, foi possível detectar que o próprio calçamento foi construído em local equivocado, né? Porque na época o Patrimônio da União chegou a alertar o governo do estado que fez o calçadão, dizendo, olha, ali não pode, porque está numa área de interferência costeira, só que o Estado do Rio Grande do Norte se defendeu no processo administrativo correspondente, dizendo, mas nós já gastamos não sei quanto da verba que foi liberada para o Estado, então temos que continuar. Então, conclusão, fizeram um calçadão no lugar errado, hoje se gasta muito para segurar um calçadão que foi feito no lugar errado. A ideia digamos assim, os estudos apontam que a solução para a erosão costeira, principalmente na praia de Ponta Negra, está ligada a um processo que eles chamam de engordamento de praia, que é você dragar, isso tem sido feito bastante aqui no Nordeste, até inclusive em Pernambuco, você tira a areia, né, de alguns bancos de areia que existem no mar, e você traz para cá. Vai ser assim, já tem inclusive os estudos periciais que nós pedimos em processos correspondentes e peritos assim, muito capacitados aqui mesmo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte já apontaram isso como solução. Em razão disso, nós conseguimos, através de ação judicial, já tem uma parte dos recursos já estão, do governo federal, já estão até, digamos assim, garantidos para isso, uma parte. Agora, é preciso fazer todos os estudos correspondentes, mas eu posso dizer assim, de uma maneira assim, bem coloquial, a gente vai se assustar no começo, porque a praia que vem do fundo do mar para vir vai ser a solução mesmo, aparentemente, mas ela é mais escura, a granulometria ela é diferenciada, então até ela voltar a ficar branquinha de novo, entendeu? A gente vai ter uma repercussão um pouco assustadora, vai ter que ser feito até um trabalho de conscientização, de entendimento das pessoas, mas se ganha realmente muito espaço de areia, sabe? E é um espaço muito importante para contemplação, para lazer, porque hoje a população está sem espaço para lazer, né, na praia, por exemplo. Mas tudo isso para salvar o calçadão? Não, tudo isso para se conseguir mais espaço de areia, né, na praia. Nesse caso, porque na hora que eu drago a areia do fundo do mar e trago para cá, eu vou criar um espaço maior, né? Eu vou conseguir mais área de continente, né? Porque, como eu falei, o calçadão ele está dentro de uma área de interferência do mar. Não tem mais como afastar esse calçadão, porque tem as construções, né, muito próximas ao calçadão. No caso então, da areia que vai ser trazida, ela vai acabar cobrindo também esse enrocamento que foi feito, tudo isso vai sumir, né? Essa é a ideia do engordamento, do chamado engordamento de praia. Então, você cria uma faixa de areia, quem tiver curiosidade já pode ser visto isso em Recife, tem uma área também, lá perto de Jaboatão, na verdade é em Jaboatão dos Guararapes, tinha uma área que o mar avançou, já estava entrando na área de lazer dos prédios, que tem vários prédios beira-mar, então o mar avançou tanto que estava entrando, então eu tenho fotos do mar entrando e agora eu tenho fotos depois do engordamento, onde que a areia veio e realmente formou uma área bem grande, extensa, sabe, de areia e protegeu as construções. No caso de Recife ou de Jaboatão, algumas pessoas falam que isso era um fruto, uma consequência do porto que tinha sido construído ali.
E que mudou o fluxo da maré e isso acabou provocando esse tipo de invasão do mar, né? Tem estudos, né? Inclusive até a presença de tubarões, né? Porque a dinâmica marinha, ela é bem interessante porque também é como assim, o meio ambiente, de uma maneira geral, é como se fosse assim, nosso organismo. Você, às vezes, toma um remédio para a garganta, fere o estômago, não é isso? Tem um problema para curar o estômago, aí tem problema nos outros órgãos, no intestino. Então, o meio ambiente, por isso que a palavra, assim, chave, né, relativa ao meio ambiente, é essa relação ecossistêmica, né? O meio ambiente, ele não é isolado, todas as questões são importantes. Então, na hora, muitas vezes, o Recife, várias cidades costeiras enfrentaram problemas, porque, principalmente decorrente da urbanização muito próxima ao mar, às vezes constrói aqueles os chamados espigões, que são umas pedras que se coloca para conter. Então, às vezes, a dinâmica ela altera e ocasiona outros problemas nem pensados em regiões muito próximas. O porto realmente, como você falou, tem muitos estudos ambientais. Eu mesmo tive a possibilidade de ver num congresso de estudos que realmente mostraram impactos muito negativos decorrentes justamente dessa mudança, por exemplo, de degradação de ecossistemas que têm funções importantíssimas como manguezais. Na hora que você tira um berçário de vários organismos vivos de uma área, afeta uma outra área. Então, toda essa dinâmica, ela realmente é conectada, né? Por isso que a gente fala que existe uma relação ecossistêmica entre várias questões que envolvem. E, principalmente, em cidades costeiras. Nós aqui em Natal, nós somos, né, uma cidade, vivemos numa cidade costeira. O que uma cidade costeira tem de linda, tem de frágil. Então, aqui em Natal, por exemplo, quando se fala todo o processo, né, todo esse processo de erosão, a gente está tentando trabalhar aqui em Ponta Negra, mas esse processo já está se verificando tanto na via costeira quanto na Praia do Meio. Então, assim, precisamos começar da erosão nas pequenas áreas, mas realmente sem esquecer as outras. As cidades costeiras têm essa característica, tem problemas. Nós temos aqui um aquífero que é dunar, né? Que é um problema seríssimo por ser uma cidade costeira. É um aquífero atípico. Tem gente, professor aqui da universidade, que já classificou especificamente o aquífero como dunar, porque em outras cidades o aquífero é diferente, onde você estuda até nos livros assim, de ensino fundamental, como é o aquífero, aí você coloca, o aquífero nós temos o lençol freático, que é o aquífero livre, depois tem uma camada mais ou menos impermeabilizante entre o aquífero livre e o outro aquífero mais profundo, então você aprende aquilo ali, aí quando você chega em Natal não tem nada disso, é diferente, se mistura o livre com o profundo, o que se tem de poluição lá em cima, às vezes chega lá embaixo de uma maneira mais acelerada, sabe? Então, esse ponto, essa coisa do aquífero é talvez um dos maiores aquíferos que tem no país? É um dos mais explorados, porque a água, quando não tinha a urbanização tão acelerada e não tinha tantas fossas sépticas, se descobriu que tirar a água do aquífero equivalia a essa água que saía, era uma água quase que mineral, de tão boa, porque como era dunar, tudo que caía em cima ia purificando até chegar embaixo. Então, os poços tubulares vinham de baixo e traziam para nós, levavam para nós, para a população, uma água de excelente qualidade. A cidade foi crescendo sem o sistema de abastecimento correspondente, então aquilo que chegava nas fossas lá de cima, como não tinha essa camada impermeabilizante no meio do aquífero, chegava também,
embaixo, ou seja, o filtro era bom quando não tinha... O fato de ser um aquífero dunar era muito interessante porque filtrava a água, armazenava a água. Nós temos, assim, áreas da cidade que são verdadeiras, assim, riquezas, como, por exemplo, o Parque da Cidade, a unidade de conservação ali no prolongamento da Prudente de Moraes. Só para se ter uma ideia, os poços tubulares que existem lá abastecem 16 bairros da cidade de Natal. Tem mais água ali do que da Lagoa do Jiqui. Né? Tão rica que é. Só que o que acontece? Em algumas áreas da cidade, essa riqueza não pode mais nem ser explorada, porque foi contaminada pelas fossas sépticas. Por quê? Porque nós estamos num ecossistema costeiro muito frágil. E esse ponto de contaminação por falta de uma rede de esgoto, seria isso? Qual é o percentual disso, digamos, da rede na cidade? Já houve campanhas dizendo que já 100%... de esgotamento? Não, hoje nós temos bastante avanço nesse sentido, né? A cidade, eu, por exemplo, estou no Ministério Público aqui em Natal desde 2004, né? A gente podia falar que em 2004, né? Ou seja, tínhamos nem 30% né, de sistema de redes. Agora é interessante colocar uma questão, porque o sistema de esgotamento sanitário ele é composto por rede de coleta, né, o devido tratamento e a disposição final. Então, assim, quando eu cheguei em 2004 aqui, a gente pode dizer que tinha 30% de rede, mas a gente pode dizer que tinha 0 de saneamento. Por quê? Porque não tinha o esgoto tratado, que foi o nosso primeiro trabalho de entrar com o sistema de tratamento de esgoto, que é o Hotel do Baldo, foi o primeiro que realizou mesmo, porque todos os outros, isso é uma herança da década de 70 ainda, que as pessoas tiravam, né, as companhias estaduais de esgotamento, tiravam os esgotos das casas, mas não realizavam o tratamento. E nem a disposição final adequada. Então, assim, tiravam e poluíam os rios. Não é à toa que todos os rios, praticamente, das cidades estão poluídos por causa desse sistema equivocado, né, grave, que era justamente de você tirar da frente da sua casa, tirar o esgoto, mas jogar nos rios. Então, assim, a gente tem feito um trabalho bem técnico, inclusive com perícias aqui da própria UFRN, um trabalho muito de cobrança, né? A gente tem cobrança por parte do Estado para não só coletar, mas tratar e também lançar os esgotos de acordo com os parâmetros adequados do corpo hídrico, né? São muitos desafios, nós temos aí uma herança, um histórico muito negativo de degradação do solo, degradação dos rios, né? Até a degradação da qualidade de água, e tudo isso daqui está sendo... São vários anos e muitos trabalhos técnicos de planejamento que a gente busca realmente garantir para a população. Zilka, tem uma coisa que você insiste em colocar, e acho que a tua trajetória como promotora mostrou isso sempre, que é um pouco essa ideia de um meio ambiente no qual o homem se insere e no qual os interesses econômicos, certas atividades de especulação imobiliária, por exemplo, acabam repercutindo diretamente em muitos dos problemas que nós colhemos hoje vêm daí, né? Não só jogar fora o esgoto no rio, onde seja, né? Você pensa, por exemplo, na Vila de Ponta Negra, que sofreu um processo muito grande da presença de estrangeiros, uma relação estranha com o lugar, pessoas que da Vila de Ponta Negra que tinham sua profissão, eu falo de pescadores, rendeiros, por exemplo, né? E que acabaram saindo de lá também. Como é que você pensa essa relação hoje, desde a perspectiva, por exemplo, de um antropoceno, dessa coisa do homem como um agente fundamental na situação que vivemos hoje, né? Eu acredito o seguinte, primeiro que a gente tem que desmistificar. Quem é a favor do meio ambiente é contra a atividade econômica. Isso é uma... Eu acredito que seja assim, até má fé, muitas vezes se coloca, por exemplo, a própria representante da atividade econômica coloca como inimigos número 1 pessoas ligadas ao meio ambiente.
Que são contra o progresso. Que são contra o progresso, são contra a economia. Mas eu vou pegar aqui um exemplo bem básico. Nós estamos vivendo Rio Grande do Norte. Tudo que tem a ver com atividade econômica tem a ver com o meio ambiente. Pode pensar. Turismo, meio ambiente. Petróleo, meio ambiente. Sal, meio ambiente. Fruticultura, meio ambiente. Não tem nada de forte na economia do Rio Grande do Norte que não tenha a ver com o meio ambiente. Então, você destruir o meio ambiente é você destruir a galinha dos ovos de ouro, você destruir as paisagens, os monumentos naturais, né, as áreas de preservação permanente. Né? Essa coisa da paisagem é incrível, né? Porque o caso famoso daquelas torres que iam ser instaladas perto do Morro do Careca, era uma transformação da paisagem. Às vezes parece que se vende uma ideia de que paisagem é algo que a pessoa se acostuma, né? Eu falo pensando sempre em São Miguel do Gostoso e aquela instalação daquelas usinas eólicas ali, que fere a paisagem, que modifica o modo de vida das pessoas. Então, agora você tocou nesse ponto da paisagem, é algo muito concreto, né? E falando de uma maneira assim, bem empírica, paisagem é fonte de renda. Quanto que vale, por exemplo, 5 edifícios, a gente lutou bastante, conseguimos, né? Foi judicializado, a gente ganhando. Só tem um ainda que ainda falta uma decisão, né? Desses próximos ao Morro do Careca que destruiriam o cenário, né? Tão, digamos assim, simbólico da cidade. Você pode colocar no papel quanto que custa cada empreendimento, né? Vamos supor que cada um tem uma média de 30, de 20, vamos supor, andares. Você pode colocar quanto que custa. Economicamente é fácil de colocar 5 edifícios, tanto por andar, quanto que custa, quanto que é um metro quadrado, você coloca. Agora eu fico pensando, e ninguém consegue avaliar, quanto que custa o cenário, né, do Morro do Careca e Dunas Associadas, quanto que custa de renda, né, de turismo, né, economicamente mesmo. Na hora que eu tiro, né, aquela paisagem natural, eu estou perdendo uma fonte extraordinária de renda. Então, é muito importante a gente colocar que paisagem, qualidade de vida, né, e recursos ambientais intactos, muitas vezes eles são necessários até para garantir a fonte de recursos, principalmente quem vende de turismo. Quem vem de turismo, ninguém vem em Natal para ver edifícios, né? Ninguém vem em Natal para o quê? Para sentir o clima tropical, para ver as paisagens que o estado oferece, né? No caso do Rio Grande do Norte, para sentir a qualidade de vida. Então é importante ter árvores, ter paisagens, principalmente essas do ecossistema costeiro, que são onde no mundo a gente vai encontrar um outro Morro do Careca, né? Quem é que conhece um, pelo menos parecido? É muito difícil. Então, ou seja, é uma coisa rara, é uma identidade de uma cidade, né? Sim, um símbolo de uma cidade. Então, por que não preservar? Então, assim mesmo, por exemplo, manguezais. Manguezais são berçários tão importantes de um peixe que se pesca lá no fundo do mar, ele veio aqui, né? Ele começou, né, nesse berçário que é o manguezal. Por que não utilizar de modo sustentável para contemplar, para passear? Tantos exemplos no mundo que fazem parques de mangues. Você tem algumas palafitas, assim, até de madeira, onde as pessoas olham, contemplam, né? O nosso próprio rio Potengi, ele é lindo visto de barco, os passeios ali, né? Então, mas veja só, qual é o turista que quer ver o rio se tiver lançamento de esgoto, se tiver lixo? Então, é possível ter um equilíbrio entre atividade econômica e a questão ambiental. Na verdade, não é possível, para nós, assim, no estado do Norte, ele é essencial, ele é necessário, é fonte de renda. E é muito bacana você ter uma bandeira ecológica, entendeu? Até no próprio estado, olha, venha empresa, você vem para cá, agora o nosso marketing é você ambientalmente adequado, você preservar. Isso é um marketing hoje mundialmente, mas né? Essa mensagem, por exemplo, que vem do teu lugar, vamos dizer assim, a partir da justiça, de uma visão que não é da política, bom, de certa forma pode ser até política,
mas que não é do comércio, dos negócios. Como é que isso chega, por exemplo, à rede hoteleira? A nossa atuação ela é muito parece tão mal óbvio, vista, né? às vezes, porque, veja só, o Ministério Público não é um órgão de fazer políticas públicas. Até indiretamente a gente colabora para algumas, para melhoria, né, até para um incremento das políticas públicas. A gente, quando chega a gente está no gabinete do promotor, chama gabinete, muito chique, né? Uma sala que não tem nada de luxo, é uma simplicidade, se chama gabinete. Mas assim, uma pessoa que chama, que chega uma reclamação para a gente, ou então que alguém vem perguntar, a gente trabalha mediante sempre o que a gente chama de reclamação ou representação. Então, sempre quando a gente atua dentro de um procedimento de investigar. Então, quando chega uma pessoa para o Ministério Público no atendimento, você fala, qual é o seu problema? Qual é o problema que você me trouxe? Então, a gente trabalha muito com os problemas. Só que o que acontece? Como as promotorias do meio ambiente, elas acabaram se especializando, você consegue, na junção desses pingados, desses problemas pingados, né, que chega uma construção indevida, que chega uma pessoa com esgoto na sua casa entrando, uma outra pessoa que na época de chuva não consegue dormir porque a água entra. Então, outra pessoa que chega, a água está amarela em casa. Você, com a junção desses pequenos problemas, você consegue visualizar o macro dos problemas. Então, você consegue sistematizar isso e entender quais são os maiores problemas ambientais que existem na cidade. Não é que nós somos donos da verdade, pelo contrário, nossa missão é sempre investigar, analisar. Só que alguns problemas são tão reiterados que você começa a falar, olha, município, não faça assim, porque nós já vivenciamos um problema parecido. Então, um exemplo muito clássico, chove muito forte, tem algumas áreas que você não pode concordar em ter uma habitação, porque pode desmoronar. É uma área de risco, então você já chega para o município, você recomenda que ele não autorize aquilo, ou então assim, tem algumas lagoas de captação de água que nunca mais foram limpas, estão assoreadas, estão com problema, então olha o município, está na época de limpar, porque está na época de chuva. O que acontece? Tanto o município quanto o estado são muito frágeis, né, nos órgãos operacionais. Então, muitas vezes o Ministério Público acaba falando muito o que fazer através de uma ação, de uma recomendação. Zilka, olha, a gente podia continuar conversando porque é um tema que interessa a todos, né? Assim, em pequenos casos, mas de um modo geral a todos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Então, mas é uma alegria poder compartilhar, as pessoas entenderem um pouquinho o nosso trabalho. Né? Nem sempre a gente tem essa oportunidade e eu agradeço bastante. Fique à vontade para trazer as coisas e obrigado pela presença. Espero que você volte mais vezes. Zilka da Mata, promotora de Justiça, Defesa do Meio Ambiente, esteve aqui conosco. Semana que vem tem mais. Até lá.